Para muitos, falar sobre a diferença entre rico e pobre ainda é um tabu muito grande. Mas eu não falo somente da questão financeira, tá? Eu falo também sobre o pensamento, sobre o mindset. Mesmo inconscientemente, essas pessoas, elas querem uma qualidade de vida melhor. Elas procuram melhorar a vida dos seus filhos, dos seus pais, seus parentes de forma geral, a sua própria vida. Elas querem uma abundância financeira. Mas mesmo assim, quando elas falam sobre falar de dinheiro ou sobre querer mais dinheiro, elas acham que isso é uma coisa ruim, uma coisa imoral, uma coisa que vai mexer com a sua essência, com a sua dignidade. Mas a verdade é que todo mundo tem sua escolha. São suas pequenas decisões, são seu passo a passo que te fizeram chegar até onde você está hoje. Ficar até tarde jogando, assistindo TV, assistindo Big Brother é uma decisão sua, é uma escolha. Acordar tarde também é uma escolha. Viver dia após dia no seu trabalho, trabalhando para outra pessoa, também é uma escolha. Então são as suas escolhas, são as suas decisões que te levaram até onde você está hoje. São as suas pequenas decisões que regem todo o seu destino. Então nesse vídeo eu vou te mostrar os 8 principais erros das pessoas pobres, para que se você um dia estiver com esse tipo de pensamento, você possa evitá-los e prevenir. Bom, primeiramente, gostaria de pedir que vocês pudessem se inscrever, dar um like aqui no canal, para que o YouTube possa compartilhar esse tipo de conteúdo e que eu também possa saber se esse tipo de conteúdo é relevante para vocês e para todo mundo que vem assistir, tá bom? A ideia desse vídeo foi baseada em 2 livros principais que eu recomendo, que são O Mais Esperto que o Diabo e O Pai Rico e Pai Pobre, tá? Teve outros livros que serviram como referência, mas eles foram os principais. Então vamos lá, sem mais delongas. O primeiro erro de pensamento das pessoas pobres é que elas acreditam que o dinheiro é a raiz de todo mal. E muito pelo contrário, o dinheiro ela mostra quem realmente essas pessoas são. Se uma pessoa ela é pobre, mas ela tem um coração bom, ela é rica de pensamento, ela é rica de conceito, se ela se tornar uma pessoa rica, ela vai se tornar boa do mesmo jeito. Agora, se uma pessoa ela é pobre, ela tem características ruins, como por exemplo um homem que bate uma mulher no seu puxadinho em uma comunidade, ele vai ser esse mesmo homem que bate uma mulher em uma mansão. Então isso amplifica as características das pessoas, ela não muda as pessoas, então o dinheiro não é a raiz de todo mal. Os ricos, eles acreditam que a pobreza, ou seja, a falta de dinheiro, que gera fome, que gera miséria, que gera doença. E não é o dinheiro em si que causa isso, é a falta dele. Então, a gente consegue tirar a partir disso que o dinheiro, ela não é a raiz de todo mal. O segundo erro das pessoas pobres é que elas não se pagam primeiro. Esse é o momento ideal para falar um pouco sobre as circunstâncias, porque a gente não tem controle sobre o que acontece ao nosso redor. A gente não tem controle sobre quem são nossos pais, sobre se a gente cresceu em uma família rica ou uma família pobre, sobre em que país a gente nasceu, sobretudo aqui no Brasil, onde o governo é de extremo interesse deles que a gente possa usar o crédito, o financiamento para gerar juros e manter a economia ativa. Eles não beneficiam a gente como os compradores. Então, a desculpa dos pobres é que sempre que eles veem uma promoção, eles vão lá e gastam o seu pouco de dinheiro que resta ao final do mês. E muito pelo contrário, os ricos, eles fazem diferente, eles se blindam desse tipo de tentação, porque eles sabem que como eles têm dinheiro, eles são capazes de comprar esse tipo de coisas fúteis. Então, os ricos, eles primeiro investem o seu dinheiro para que eles possam gerar renda e depois eles gastam com as despesas fixas, para depois assim eles terem que gastar com algumas coisas que o seu dinheiro venha a sobrar. Eles se blindam dessa série de características. Mas ao meu redor mesmo, algumas pessoas já falaram sobre isso. Mas eu não sei o que é que vai ser o meu dia amanhã, se eu vou estar vivo daqui a uma semana, daqui a um mês, então eu prefiro estar gastando meu dinheiro mesmo. E é engraçado, mais uma vez, os pobres, eles são pessoas, nesse caso, extremamente individualistas, extremamente imediatistas, que pensam no longo prazo. Enquanto as maiores histórias de sucesso são aquelas pessoas que sempre pensaram no longo prazo, sempre pensaram que hoje em dia eu tenho condições de me sacrificar para eu ter lá no futuro, quando eu não tiver tanta energia, quando eu for mais velho, quando eu não puder mais gerar tanto de renda como eu posso gerar hoje, eu venho a ter uma qualidade de vida melhor. Elas são pessoas que têm um senso de coletividade extremamente aguçado. Eu quero ajudar minha família lá na frente, eu quero gerar empregos, eu quero fomentar o conhecimento. Então essa é a principal diferença entre as pessoas ricas e as pessoas pobres. O terceiro erro da mentalidade das pessoas pobres é que elas gastam tudo o que ganham.
Se você hoje recebe 1.000, 2.000, 3.000 reais e não sobra nada no final do mês, provavelmente se você receber 10.000, 20.000, 30.000 reais por mês, você também não vai sobrar nada. Ah, mas me dá 30 mil na minha mão pra ver se não sobra nada. Você quer que eu prove isso? Vou te dar um exemplo. Jogadores de futebol. Jogadores de futebol não ganham 10, 20 nem 30 mil, eles ganham milhões. E são inúmeras histórias de jogadores que passaram momentaneamente um período da sua vida ganhando muito mais do que isso. E hoje em dia eles são pessoas pobres. São pessoas que vivem na mediocridade. São pessoas que passam por dificuldade financeira, estão com problemas fiscais, entre muitos outros problemas. Tudo é questão de controle financeiro. Eu sei que em certa parte a escola ela não nos ajudou muito a gente controlar os nossos gastos, controlar toda a nossa vida financeira. Mas hoje você já agradeceu por estar vivendo nesse mundo onde a globalização, onde a tecnologia está a um clique de distância da gente? Os bilionários de antigamente, eles não tinham tanta essa facilidade, provavelmente eles tinham que gastar 3, 4 vezes o tempo que você tem hoje em dia para pesquisar sobre alguma coisa. Tudo é uma questão de escolha. Você já fez a sua? O quarto erro das pessoas pobres é que elas não criam ativos e só compram passivos. Isso é um tema que eu poderia passar aqui um dia falando, mas eu vou usar de uma forma simplificada o mesmo produto para os ricos e para os pobres, para que vocês possam entender de uma forma resumida. Enquanto o pobre, ele compra um iPhone do ano, não sei quanto é que tá valendo, 7 mil, 10 mil, 15 mil reais, em 12 vezes parcelado, ou seja, um valor maior do que se fosse à vista, até mesmo porque, claro, é um valor muito alto. Ele compra com o intuito de bater fotos para postar no Instagram, fotos bonitas, porque a câmera é excelente, com o intuito de mostrar para seus amigos que ele tem um celular do ano, ou seja, por status. Enquanto o rico, ele compra esse mesmo celular à vista. Não, à vista não. Vou colocar com 12 parcelas também para que seja a mesma taxa de juros para ambos. Mas essa pessoa com a mentalidade rica, ela vai comprar esse celular com o intuito de desenvolver um aplicativo que venha resolver alguma coisa. Se for no caso uma mulher, como acontece muito hoje e está em alta, ela usa o celular para bater fotos, para mostrar o vestuário de uma determinada loja. Ou seja, o que eu quero chegar? Que a pessoa rica, ela usa esse celular como uma forma de ser um ativo, onde o retorno que ela vai ganhar, o dinheiro que ela vai ganhar em cima disso, vai poder pagar essa parcela do celular e ainda assim gerar mais dinheiro no futuro. Então essa é a grande diferença entre passivos e ativos. Tenha cuidado na sua vida, é tudo questão de escolha. Não escolha comprar passivos, escolha comprar ativos. E se você usa cartão de crédito somente por usar, você vai estar cavando o seu próprio poço, o seu próprio buraco. E cada vez mais vai ser mais difícil de sair de dentro dele. As pessoas pobres, elas vão estar sempre destinadas, mês a mês, depois do seu pagamento, a estarem pagando a parcela do seu iPhone. Bom, o quinto erro das pessoas pobres é que elas escutam conselhos de qualquer pessoa. Pode parecer um pouco polêmico esse tipo de assunto que eu venho falar aqui com vocês, mas se vocês pararem para perceber, se vocês forem analisar, as pessoas ricas, elas sempre buscam conselhos de outras pessoas ricas. Normalmente são pessoas que elas não conhecem, são pessoas que ela tem pouco convívio, que ela tem pouco contato. Mas são pessoas que já conseguiram chegar lá, já tiveram seu sucesso, já possuem a sua riqueza. Então, elas são pessoas que acabam se tornando seus mentores. Enquanto as pessoas pobres, elas escutam o conselho de qualquer pessoa. Elas escutam o conselho dos seus primos, dos seus amigos, parentes próximos e até mesmo dos seus pais. Mesmo que essas pessoas queiram seu bem, provavelmente elas ainda não chegaram lá. Mas veja bem, eu não estou falando que você deve desapegar dos seus pais ou que você deve parar de ouvi-los. Eles querem inevitavelmente seu bem, mas a gente tem que começar a filtrar um pouco do que chega até a gente. Lembre-se, a decisão é sua, a escolha é sua, a vida é sua. A vida é muito curta para você estar vivendo a vida que os outros sempre sonharam. Comece a tomar a decisão, mesmo que seja inevitável, dado casos que vocês moram juntos, ou qualquer outra circunstância. Então, a escolha é sua. O sexto erro das pessoas pobres é que elas são pessoas que reclamam de tudo. Enquanto essas pessoas pobres, elas colocam desculpa em todas as circunstâncias da vida, tudo que vem acontecer, o país que ela nasceu, que meus pais não são ricos, que minha família não é rica, enfim, uma série de fatores que, claro, é inevitável. A gente não consegue controlar tudo isso, mas a gente consegue controlar uma coisa, que são as nossas escolhas. As pessoas ricas, mesmo com todas as adversidades da vida, elas olham de outra maneira, elas começam a pensar de outra maneira. Elas veem esse tipo de adversidades como uma forma de pensar, como uma forma de gerar conhecimento, como uma forma de agregar valor para que ela não venha cometer os mesmos erros de antes.
O 7º erro das pessoas pobres é que elas têm medo ou param no primeiro fracasso. Até é interessante eu falar sobre esse tipo de tema, porque eu convivi em uma família onde a curva de evolução foi crescente, sobretudo com os meus pais. Eu vi eles todos os dias fracassando, mas esse fracasso significou para ele todos os dias que aconteceu. Eu tenho que me levantar, aprender com os meus erros e seguir em frente. E hoje, eles não são pessoas ricas, pessoas milionárias ou até mesmo bilionárias, mas eles são pessoas ricas mentalmente, são ricas de pensamento, são ricas porque elas não deixaram que o medo de fracassar ou até mesmo o fracasso os tornassem pessoas fracassadas. E a mesma coisa acontece com os bilionários, com os ricos, com os milionários, com pessoas de mentalidade positiva. Elas não deixam que um fracasso o desestabilize. Pelo contrário, se a gente for ver as histórias de vida de todas essas pessoas que já conseguiram chegar no patamar de sucesso, elas são pessoas que possuem mais histórias de fracasso em comum do que de sucesso. As pessoas pobres, elas pensam totalmente o contrário, elas possuem medo do que os outros vão falar, do que eles vão falar no seu primeiro fracasso, do que vai acontecer se ela começar a agir diferente das outras pessoas. E aí existe um desnível muito grande entre você ter um medo de fracassar e não fazer nada, ou de você saber que fracassar é possível, mas mesmo assim dar a cara a tapa e acreditar nos seus sonhos. Então, mais uma vez, a escolha é sua. Tudo começa pelo pensamento. Ser rico ou ser pobre é uma questão de mindset. Claro que você não pode controlar as circunstâncias, como eu já falei aqui, ao seu redor, mas você tem um poder em suas mãos, o poder da escolha. Sobretudo em um mundo onde as escolas estão começando a engatilhar sobre essa questão do mercado financeiro. Mas se você usa isso como desculpa, que você não tem conhecimento, você já é uma pessoa pobre. Porque hoje, a maioria do conhecimento está na distância de um clique, está acessível para todo mundo. A tecnologia está aí para isso. Faça a sua escolha, você que decide. São suas pequenas decisões, dia após dia, que vão te levar para o caminho do sucesso ou o caminho do fracasso. Então é isso, curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, se vocês acharem que esse tipo de conteúdo for um tipo de conteúdo relevante, tá? Para que a gente possa abraçar essa causa, a gente possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Deixe seu comentário aqui embaixo, você é um guerreiro por ter chegado até aqui. Obrigado.